E aí, pessoal, espero que estejam gostando do curso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele likezinho para ajudar, clicar no sininho. Se quiser tomar ciência toda vez que eu postar, clica lá no sininho, que toda vez que for postado, você automaticamente vai ser avisado, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto, na nossa aula 23, que ele é todo IPC. Todo IPC, todo importante pra caramba, muito, super. Esse assunto cai muito em prova, tá? Então, é um assunto corriqueiro, você tem que tomar muito cuidado, tá? E se policiar, né? Mas vai ser bem tranquilo. Você vai ver que se você anotar tudo direitinho, os apontamentos que eu vou dar, você vai passar tranquilo na prova, tá? A gente vai falar de deveres e poderes administrativos, tá? O assunto poderes administrativos, ali despenca em prova, tá bom, pessoal? Então, a gente começa aí falando dos deveres dos administradores públicos. Então, eu elenquei aí para vocês. Eu botei o seguinte, ó. São os seguintes, esses deveres. 1. Poder, dever de agir. 2. Dever de eficiência. 3. Dever de probidade. 4. Dever de prestar contas. Pessoal, observe o seguinte, eu nem vou trabalhar aqui os conceitos, ficar botando o conceito de um por um. Porque, na minha opinião, os deveres, o próprio nomezinho que vem acompanhando ele aqui já diz o que ele é, né? Já é bem intuitivo. Então, olha só, poder, dever de agir. Então, o administrador público, diferente do particular, ele tem o quê? Ele tem que exercer suas funções e competências. Então, ele tem que agir nas suas competências e agir nas suas funções. Então, ele não pode cruzar o braço. Então, a relação dele na administração pública é muito diferente da relação de um particular, que faz o particular o que ele age quando quiser agir, ele faz o que ele quiser. O administrador público não, ele tem o dever legal de agir, tem o dever legal de exercer suas competências e de exercer suas funções. Então, basicamente é isso quando a gente fala do número 1. O número 2 é o dever de eficiência, né? Lembrando que o princípio da eficiência está esculpido no artigo 37, né? O nosso LIMP. Então, ele é o último elemento lá do nosso LIMP. Então, o administrador público ele tem que buscar ser eficiente, ser célere, tá? Prestar um bom serviço, um serviço de qualidade para a população. Então, a eficiência tem a ver com tudo isso, com celeridade, com qualidade, com presteza, tá? O que a população se entenda assistida ali, entenda que, pô, foi bem atendida, que teve o pleito, teve respondido o seu pleito perante a administração, a gente pode dizer assim. Avançando no 3, dever de probidade. Acho que o dever de probidade deveria ser um dever de todos, né? Não só dos administradores públicos. Né? Probidade é o quê, pessoal? Honestidade, ética, moralidade, tem tudo a ver com probidade, com o dever de honestidade. Tá legal? E, por último, o dever de prestar contas. É claro, né, pessoal? A coisa é pública, o dinheiro é público. E todo mundo que administra dinheiro público tem que prestar contas. Se assim não fosse, se prestando contas já é do jeito que é, imagine se não houvesse essa prestação de contas, tá, pessoal? Então, essa é a nossa pincelada sobre deveres, bem tranquilo, bem sucinto, tá? Eu acredito que não traga aí maiores preocupações. Agora que a gente vai começar a falar de poderes, aí sim, aí nós vamos ter muitas preocupações, tá? Então, vamos lá. Poderes administrativos, poderes são os seguintes. Letra A, poder vinculado. Letra B, poder discricionário. Letra C, poder hierárquico. Letra D, poder disciplinar. Letra E, poder regulamentar ou normativo. E letra F, poder de polícia. Tá? Pessoal, no que tange aqui aos poderes, hoje a gente vai até a letra E, nessa aulinha. Tá? Até o poder regulamentar ou normativo. Na próxima aula, a gente finaliza com o poder de polícia, que o poder de polícia é o campeão de provas, né, Pedro? E tem muito, mas muito detalhe envolvendo ele. A gente vai olhar ele de maneira bem minuciosa, porque eu quero que você gabarite essa prova. Tá legal? Então, vamos começar falando aí do nosso poder vinculado. É mínimo ou inexistente a sua liberalidade de atuação ou escolha, ou seja, o poder que é a administração pública se utiliza quando pratica atos vinculados. Assim, quando se deparar com a situação prevista na lei, caberá ao agente decidir exatamente na forma prevista na lei. Eu gosto dessa definição, quando ele fala assim, pessoal, é mínimo ou inexistente a sua liberalidade. Ou seja, nesse tipo de caso, o administrador público, o que ele tem que fazer? Só cabe a ele fazer o quê? O que a lei manda, o que a lei determina.
Então, ele está preso aqui às previsões legais. Então, é pouca ou quase nenhuma a sua liberalidade, o seu poder de escolher uma coisa ou outra. Ele simplesmente obedece o comando legal. Vamos para o próximo. Poder discricionário. Dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a conveniência e oportunidade da prática do ato. O núcleo essencial é o chamado mérito administrativo. O administrador tem uma liberdade a ser exercida nos limites fixados na lei. O discricionário, em contraponto ao vinculado que a gente acabou de ver, a lei permite a ele uma margem de escolha, permite ele seguir numa direção ou seguir em outra. É o chamado mérito administrativo, o que não acontece lá no poder vinculado. Então, quando eu falo aqui que ele pode seguir uma direção ou outra, é claro que são as hipóteses estabelecidas em lei, né, pessoal? E não sair fazendo o que ele quiser, o que ele bem entender. Então, a lei dá mais de um caminho para ele, mais de uma possibilidade, e seguindo essas possibilidades, ele escolhe entre uma direção ou outra. Tá? Então, esse é o nosso poder discricionário. Dica de prova. Então, preste bem atenção no que eu vou falar agora, pessoal. No que tange à revogação e anulação, os atos administrativos só podem ser revogados pela própria administração, nunca pelo judiciário, cabendo a este apenas anular o ato administrativo quando eivado de vício, já que este pode ser anulado tanto pela administração como pelo judiciário. A gente já viu isso aqui, né, pessoal? Então, nos vídeos anteriores, a gente já trabalhou isso aqui, quando a gente fala de anulação e revogação. Quem pode anular o ato? A administração e o judiciário. Porque a regra é que há uma ilegalidade nesse ato. Então, esse ato tem o quê? Uma irregularidade. Então, ambos podem anular esse ato. Quando a gente vem para a revogação, não. Só quem pode revogar é quem? É a administração. Porque esse ato é um ato válido, é um ato que preencheu todos os requisitos legais, apenas ele se tornou um ato que ele apenas não é mais um ato conveniente, um ato oportuno, ou seja, ele se tornou inconveniente e oportuno, ele é expurgado do mundo jurídico. Mas ele até então era um ato válido, um ato sem vício. Então, só quem pode revogar seria a administração, já que aqui a gente está falando de mérito administrativo, de juízo de conveniência e oportunidade. Tá? Atendem aqui o seguinte, tá? Só para que vocês tomem cuidado com o seguinte, o judiciário, quando eu falo que ele não pode revogar, eu estou falando de questão judicial, da sua atividade fim. Se o judiciário emite lá atos administrativos, assim como os demais poderes, ele pode revogar os seus atos administrativos. Eu não estou falando de atividade judicante, tá? Então, os seus atos administrativos, seus próprios atos, é claro, ele pode revogar quando ele quiser. O que ele não vai poder é revogar atos da administração pública, tá? Quando se trata de atividade judicante. Tá? Então, ele vai estar atrelado ao quê? À anulação, quando há alguma irregularidade e alguma ilegalidade. Tá? Só para que não haja nenhum tipo de dúvida. Então, voltando aqui, quem anula? A administração, a gente já viu lá atrás, é o princípio da autotutela, ou o judiciário, na sua atividade judicante. E só quem pode revogar? Revogar a gente tem um ato válido, mas que se tornou inconveniente e inoportuno, quem revoga é a administração pública. Tá? Se você não assistiu essa aula, volta e assiste, porque isso aqui é muito importante, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, vamos seguindo, pessoal. Poder hierárquico. Existência de subordinação no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, estabelecida entre agentes e órgãos de uma mesma entidade. É exercido de forma contínua e permanente, fruto da desconcentração. Olha só, lá atrás, voltamos lá atrás para falar de desconcentração. Então, repare que quando a gente fala de hierarquia, a gente fala de subordinação. E se a gente está falando de subordinação, olha o que ele fala aí. Tem que ter a mesma pessoa jurídica, tem que estar no mesmo ente. Então, não vai ter um ente que não tem nada a ver com o outro e a gente falar que ali há subordinação. Não vai haver subordinação. A gente tem que estar dentro de uma estrutura dentro de uma entidade, uma estrutura dentro da pessoa jurídica, para que haja essa subordinação. Então, o poder hierárquico, pessoal, ele está intimamente ligado com a ideia de
subordinação. Então, já coloque assim, ó, poder hierárquico, ideia de subordinação. Só para que você não se esqueça, essa ideia ela é muito importante. Então, vamos seguindo, pessoal. Poderes inerentes. Então, são inerentes ao poder hierárquico. Primeiro, letra A, poder de dar ordens. Então, tem como consequência os atos administrativos ordinatórios. Ordem de serviço, portarias, instruções, circulares internas, etc. Obrigando a todos os agentes subordinados. Poder de fiscalização. Tem o objetivo de garantir a efetividade das ordens emitidas e ainda a prevalência do regime jurídico administrativo. Letra C, poder de dirimir controvérsias de competência. Possibilidade de solucionar conflitos positivos e negativos de competência. Então, olha só, pessoal, quando a gente olha nesses poderes inerentes, você vê que tudo tem a ver com hierarquia, né? Poder de dar ordem, é claro. Quem é hierarquicamente superior vai dar ordem para o subordinado, e o subordinado tem que cumprir essa ordem. Poder de fiscalização, para o bom andamento do serviço tem que haver fiscalização. E essa fiscalização geralmente é feita o quê? Pelas autoridades superiores. E o poder de dirimir controvérsia de competência, que pode ser positiva ou negativa. Positiva é quando dois ou mais órgãos ou entidades, pessoal, na positiva, se julgam competentes para decidir determinado assunto, para agir em determinada situação. E negativa, quando não aparece ninguém. Então, nós temos lá 2 órgãos ou 3 órgãos, entidades, e aí ninguém se julga competente para praticar aquele ato, para fazer alguma coisa. Então, as competências positivas e negativas é isso. Na positiva, a gente tem mais de um se julgando competente, e na negativa, a gente não tem ninguém se julgando competente. Tá? Os 2 ali, os 2 possíveis ou 3 possíveis estão fora, dizendo que não são competentes para a prática daquele ato. Então, vamos seguindo. Poder disciplinar é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. O ato de imposição da penalidade será sempre motivado. No que diz respeito aos servidores públicos, é decorrente do poder hierárquico. Então, no que tange aos servidores, vai decorrer desse poder. Tá? Mas a essência da punição, do poder de punir, é o quê? Ela está intimamente ligada ao poder disciplinar. Cuidado, tá, pessoal? Porque eu posso punir aqui os servidores ou posso punir pessoas que têm vínculo contratual com a administração pública. Tá? Então, essas pessoas também podem ser punidas com base no poder disciplinar. Tá? Então, não vai ser só os servidores públicos, mas aquele que mantém algum vínculo com o Estado também pode vir a ser punido. Tá? Então, vamos seguindo aqui para mais explicações. Possibilita a administração, o poder disciplinar, punir internamente a infração de seus servidores. 2, punir infrações administrativas cometidas por particulares, a ela ligados mediante algum vínculo jurídico específico. É exatamente o que eu acabei de dizer, né, pessoal? No inciso 1, a gente tem a relação hierárquica que vai permitir essa punição, já que a gente está falando de infrações internas de servidores. E no segundo, pessoal, a gente não tem hierarquia. Nesse segundo, a gente não vai falar em hierarquia. A gente vai falar apenas em poder disciplinar propriamente dito, com base numa relação contratual existente, com base em algum vínculo jurídico que une esse terceiro ao Estado. Tá? Então, essa aí também é muito importante, muito cuidado com isso. Seguindo, dicasinha de prova 1 e 2, pessoal. Então, 1. A aplicação de penas aos servidores não se insere no poder hierárquico, e sim no poder disciplinar. Tá? Ele vai se inserir no poder disciplinar, ele decorre do hierárquico, mas aí ele se insere, propriamente dito, no poder disciplinar. 2. A regra geral é o exercício do poder disciplinar comportar certo grau de discricionariedade, desde que relativa à gradação da pena, nunca em relação ao dever de punir o infrator. O que ele quis dizer aqui no 2, pessoal? Então, se o infrator cometeu uma irregularidade, uma ilegalidade, ele tem que ser punido. Tá? A variação, o que vai comportar a discricionariedade, é a gradação da pena, a gravidade do ocorrido. Jamais o dever de punir. O dever de punir ele tem que ocorrer. A punição ela tem que acontecer. Tá? A gente vai ter uma variação ali na gradação da pena. Tá legal? Muita atenção com isso, isso já foi tema de prova. E aí a gente avança para o nosso último poder, o poder regulamentar ou normativo. Então, vamos dar uma lida aí o que diz. Ó.
É o poder conferido ao chefe do Poder Executivo para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução. Assim, pode-se dizer também que se trata da faculdade que dispõe os chefes do Poder Executivo de explicar a lei para a sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência, ainda não disciplinada em lei. A regra é que o poder regulamentar pressupõe uma lei. Pessoal, vou dar uma apagada aqui para nos ajudar. O poder regulamentar, pessoal, ele tem como característica básica o quê? O próprio nome já diz, né? Regulamentar, complementar, explicar uma lei. Então, ele vem para explicar uma lei. No entanto, a Constituição ela traz ali uma figura diferenciada para hipóteses estritas, só prevista lá, que são os decretos autônomos. Tá? Então, a gente tem, via de regra, os decretos regulamentares, e vai ter hipóteses estritas de aplicação dos nossos decretos autônomos, que são daquelas hipóteses que têm previsão constitucional, apenas aquelas hipóteses. Tá? Isso também é muito importante. Então, vamos dar uma olhada, pessoal. Por meio do poder regulamentar, o chefe do Poder Executivo expede atos normativos secundários, destinados a dar fiel execução à lei. Este poder se reveste na forma de decreto. Existem dois tipos de decreto: o decreto executivo ou regulamentar, que é aquele previsto no 84, inciso 4, utilizado para dar fiel execução às leis, e os decretos autônomos, que são decretos que não se destinam a regulamentar determinada lei, presente nas estritas hipóteses do artigo 84, 6 da Constituição Federal. Pessoal, então, olha só, como se ele já começa dizendo aí, ó, o decreto regulamentar, ele é aquele que produz atos normativos secundários. Porque o ato normativo primário, pessoal, é a lei. Então, aqui a gente está diante de atos normativos secundários. Porque o primário, que é aquele que vai ser explicado, é a lei. Então, temos aqui atos normativos secundários. O decreto autônomo não, ele não vem para explicar uma lei. O próprio nome dele aqui já diz, ele tem uma autonomia. Então, aqui a gente não está diante de atos normativos secundários, mas sim um ato normativo primário. Mas aqui tomem bastante cuidado, porque eu só vou poder usar esse ato normativo primário nas restritas hipóteses constitucionais. A regra é eu usar o quê? Os decretos regulamentares, a figura dos decretos. Para quê? Para explicar a lei. Então, sai uma lei, e aí vem o decreto e explica a lei. O decreto deve obedecer aquilo que está na lei. Então, ele vai explicar e vai dirimir algumas dúvidas da lei. Ele não pode vir dizer mais do que está escrito na lei, extrapolar o comando da lei. Tá? Então, ele deve obedecer ao que está escrito na lei, já que a gente está diante de um ato normativo secundário. Então, vamos olhar mais algumas considerações. Então, olha só, letra A, decretos de execução regulamentares. São regras jurídicas gerais, abstratas e impessoais, editada em função de uma lei, cuja aplicação de algum modo envolva a atuação da administração pública, visando possibilitar a fiel execução da lei. Previsão legal, artigo 84, 4 da Constituição. Não é passível de delegação, são atos normativos secundários. O principal é a lei, como eu acabei de dizer. Os decretos autônomos são classificados como regulamentos independentes. Podem ser externos ou internos. Previsão legal, artigo 84, 6, é passível de delegação, são atos normativos primários. Então, alguma coisa aqui eu já até coloquei para ajudar a gente, né? A gente viu que os regulamentares é normativos secundários e viu que os autônomos é normativo primário. Eu só acrescentaria aqui mais uma informação para que você fique bem policiado em termos de prova. É a parte final ali, ó. Não é passível de delegação. Os decretos regulamentares, eles não são passíveis de delegação. Por outro lado, não são passíveis de delegação. Os decretos autônomos, o que a gente tem aqui deles? Ó,
são atos normativos primários e são passíveis de delegação. Ó, são passíveis de delegação. Então, uma diferençazinha aí importante, né, pessoal? A gente tem que sempre tomar cuidado com essas diferenças. Ó. Então, recapitulando, quando a gente fala de decreto autônomo, a gente está falando de ato normativo primário, que está preso às estritas hipóteses constitucionais e que são passíveis de delegação. E os decretos regulamentares ou normativos são a regra no nosso ordenamento, né, pessoal? Eles têm a figura do decreto que vem para explicar uma lei. Essa lei é um ato normativo primário e esse decreto vai ser um ato normativo secundário, não sendo passível de delegação. Tá? E esse decreto ele deve acompanhar, ele vem para explicar, para complementar a lei, não para inovar, não para trazer novidade no mundo jurídico. Se ele inovar, pessoal, ele é um decreto ilegal, tá? Já que ele vem para complementar e não para trazer coisas novas, assuntos novos. Tá? Então, muito cuidado com isso também. Seguindo, vamos ver aí duas questõezinhas já para a gente finalizar essa aula de hoje e já partir na aula seguinte para falar do poder de polícia, o mega campeão de provas de concurso. Tá? Tamanha a sua importância. Então, vamos lá. CESP 2018, você faz assistente administrativo. A responsabilização de servidor público que tenha negado publicidade a atos oficiais terá como fundamento os poderes, então ele negou o ato, então quais poderes que vão explicar a sua responsabilização? Letra A, disciplinar e hierárquico. Letra B, de polícia e disciplinar. Ou letra C, hierárquico e de polícia. Ainda, letra D, regulamentar e de polícia. Ou letra E, hierárquico e regulamentar. E aí, o que vocês acham? Acertou? Acertou? Acertou quem marcou? A letra A. Então, disciplinar e hierárquico, né, pessoal? A hierarquia é que permite a aplicação do poder disciplinar, tá? Já que a gente está falando aqui de servidores, tá? Não de terceiros ligados por algum vínculo administrativo, porque aí não teria a figura da hierarquia, só a disciplinar. Então, como a gente fala de servidor, sim, a explicação é que a punição dele vai se dar, a sua responsabilização vai se dar pelo poder disciplinar ou hierárquico. E para fechar a aula de hoje, vamos lá. CESP 2018 e IFAM, auxiliar institucional. Julguem o item subsecutivo a respeito dos poderes da administração pública. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário, desde que o faça com vistas à finalidade pública. Então, pessoal, na hora de regulamentar, ela pode extrapolar e depois justificar que aquilo ali tem finalidade pública? O que vocês acham? Ela pode ir além? Não, né, pessoal? Está errado. Eu acabei de falar aqui e você tem que tomar muito cuidado com isso. O poder regulamentar, ele é um poder secundário, que ele vem para explicar a lei e ele não pode dizer mais do que disse a lei. Ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Tá? O próprio nome diz, né? Regulamentar, complementar, explicar. Tá? Então, ele não pode jamais extrapolar. Extrapolou, ele é um ato ilegal. Tá legal, pessoal? Então, essa é a nossa primeira parte de poderes. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, tá? Na próxima, a gente já cai no poder de polícia, devido às suas inúmeras peculiaridades, vai ser uma aula só de poder de polícia, tá? Além da sua importância, já que ele, despenca em prova, tá? Então, até a próxima.